A fidelidade de Deus não depende da nossa fidelidade. Deus é fiel por quem Ele é. No entanto, existem promessas, existem responsabilidades e existem propósitos de Deus para a nossa vida que são experimentados quando a gente anda em fidelidade a Ele. Hello, lindeza! Seja muito bem-vinda ao nosso canal Graça de Mãe. Falar sobre mais uma mulher. Ela se chama Ruth. Foi uma mulher que tem uma história difícil, porém ela nos ensina coisas maravilhosas sobre a virtude que nós mulheres devemos ter. E eu quero começar dizendo que eu sei que muitas vezes a gente só consegue enxergar a mão de Deus na nossa vida quando a gente olha para trás e vê o que aconteceu, né? Quando a gente vê a história num todo, quando as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixam. Então, como seres humanos, a gente tem essa tendência de entender as coisas quando a gente olha para trás. E quando a gente está vivendo o processo de Deus na nossa vida, a nossa percepção ela é muito limitada. É como realmente, falei para vocês do quebra-cabeça, é como se realmente a gente estivesse montando um quebra-cabeça e uma peça se encaixa aqui, outra ali, e aí na nossa vida essas pecinhas que vão se encaixando parecem que são acontecimentos comuns, né, sem importância, que às vezes parecem coincidência ou às vezes nem fazem tanto sentido pra gente. Portas que se abrem, portas que se fecham, encontros que são inesperados, algumas perdas, algumas esperas. É como se fossem fatos isolados que vão encaixando ali as pecinhas. E à medida que o tempo passa, Deus ele vai juntando essas peças, juntando esses montes maiores. E aquilo que parecia sem sentido vai começando a formar uma imagem, a tomar uma forma. E aí o que parecia ser um atraso, a gente percebe que foi um livramento de Deus. O que parecia ser uma perda, a gente vê que era porque Deus queria trazer algo novo para a nossa vida. E aí, enfim, a gente começa a perceber o que eu sempre digo para vocês, que o silêncio nada mais era do que Deus trabalhando nos bastidores do céu. E mesmo que a gente queira ver a imagem completa, antes de dar o próximo passo, porque essa é uma tendência nossa como ser humano, eu quero encorajar vocês hoje a tomarem posse da identidade que Deus deu pra gente. Identidade de filha, de um pai que nos ama. Porque a gente, como filha, a gente foi chamada a viver de outra maneira. Não de uma maneira humana, mas de uma maneira sobrenatural. A gente foi chamada para desenvolver um espírito de confiança no Senhor, sabendo que não existem acasos ou coincidência, mas existe um Deus que é soberano e Ele governa sobre todas as coisas. Ele conduz cada detalhe da nossa vida para que Ele cumpra o propósito dele. Amém? E hoje a gente vai aprender, né, conhecer a vida de Ruth, porque ela nos ensina a viver assim. Ao longo da história dela, a gente vai ver que decisões aparentemente simples, encontros que aparecem casuais, acontecimentos que poderiam ser interpretados como coincidência, não são. Porque quando a gente vê a história completa dela, a gente percebe que não foi sorte, não foi coincidência, não foi o acaso, mas tinha um Deus soberano conduzindo cada passo dela para um propósito muito maior do que o que ela poderia imaginar. E assim eu declaro que será nas nossas vidas também. E aí, contextualizando para vocês um pouco a história de Ruth, eu comecei a falar um pouco dela semana passada, porque a história dela está no livro de Ruth, e é um livro que tem 4 capítulos, então é um livro pequeno. E falando sobre ela, o início do livro dela começa falando sobre Noemi.
Noemi foi a mulher que a gente falou semana passada, que foi a sogra de Ruth. E essas duas mulheres, elas contam uma história, elas escreveram uma história onde a gente pode ver a fidelidade de Deus para com a vida delas. Então, resumidamente, vou voltar um pouquinho no todo da história. Noemi, ela saiu da sua cidade natal, que era Belém de Judá, junto com seu marido e os seus 2 filhos, porque estava tendo uma grande fome lá. Então, eles foram em família para Moabe. Chegando lá em Moabe, aconteceu uma tragédia. Noemi perdeu o marido, ficou viúva, mas ela continuou a vida dela lá. Os seus 2 filhos se casaram com 2 mulheres moabitas, Ruth e Orfa, e estando lá, passou um tempo, os seus filhos morreram também. Então, Noemi ficou viúva, sem os filhos, e imagina a cena, né? 3 viúvas ali, 3 mulheres, sem filhos, sem sustento, sem perspectiva. E agora, o que eu faço? Foi então que Noemi, ela decidiu voltar para sua terra natal, para perto dos seus parentes. E nessa decisão dela, ela conversou com as suas noras. Eu comentei com vocês semana passada que Noemi significava, se eu não me engano, era doce, uma pessoa muito agradável. Então, elas tinham um bom relacionamento de nora e sogra, porque Noemi provavelmente era uma pessoa muito agradável, mas diante desse acontecimento, Noemi ficou muito amargurada. Tanto que quando ela chega na terra natal dela, que as pessoas a reconhecem, ela fala, falam, olha, Noemi. Ela fala, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque eu sou amargurada. E então ela estava com esse coração, voltando para casa, só que uma pessoa completamente diferente do que ela era. Então ela falou para suas noras, não me acompanhem, eu não tenho nada para oferecer para vocês, né? Ela não tinha perspectiva nenhuma. Então ela deixou as suas noras bem à vontade para elas voltarem para suas casas em Moabe para reconstruir a vida com as suas famílias. E uma delas, que foi órfã, voltou para sua casa, mas Ruth tomou uma decisão diferente. Ela escolheu permanecer ao lado da sogra. Ela decidiu acompanhar a sogra rumo à terra natal dela, que para Ruth era uma terra desconhecida, né? A Noemi estava voltando, mas Ruth estava indo para um lugar que não era dela, que ela não pertencia. E aí Ruth olha para Noemi e faz uma das declarações mais lindas que a gente pode ver na Bíblia, que eu vou pedir para vocês abrirem, lá em Ruth, capítulo 1, Ruth 1, a partir do versículo 15, eu vou ler até o 18. Então Noemi a aconselhou, veja sua cunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Senhor, me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais, e elas prosseguiram. E lá no versículo 16, que é a parte que mais mexe comigo, e Ruth diz, aonde fores, eu irei, e onde pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Essa declaração me deixa emocionada porque ela é muito além do que uma declaração, uma demonstração de carinho. É uma declaração de fé, de fidelidade a Deus. Para a gente entender um pouco mais dessa fala dela, dessa declaração dela, a gente precisa lembrar que Ruth, ela era moabita. Ela não era uma mulher que pertencia ao povo de Israel. Ela nasceu entre um povo que servia outros deuses.
ela não cresceu aprendendo sobre as leis de Moisés. Ela não foi ensinada desde criança a confiar no Deus de Israel. Ela não conhecia a Deus. Então, quando ela diz, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus, é porque ela declara, ela assume essa identidade dela de filha de Deus. Porque a partir do momento que ela conheceu o verdadeiro Deus, ela nunca mais o abandonou. Então, quando ela declarou isso sobre Deus, ela deixou para trás tudo que ela conhecia. Ela deixou para trás um passado, uma vida, ensinamentos, cultura para seguir ao Senhor, ao único Deus. E Ruth demonstrou a sua fidelidade a Deus. E através dessa decisão dela de voltar para acompanhar a sogra, ela nos ensina que a fidelidade, ela nunca escolhe o caminho mais confortável. Ela abriu mão do conforto, da segurança que ela ia ter com a família dela, né, para reconstruir a vida dela. A fidelidade, a Ruth também nos ensina que a fidelidade, ela permanece quando seria mais fácil ir embora. Permanecer ao lado da sogra não era uma decisão fácil. A sua sogra não tinha nada para oferecer para ela. Ela estava voltando para a terra natal, mas com uma mão na frente e outra atrás. Porque a partir do momento que o marido dela morreu, ela perdeu o que ela tinha por direito, a parte da terra dela, lá em Belém de Judá. Então Ruth decidiu ir, mesmo sabendo que a sua sogra não tinha nada para oferecer a ela. E mais, ela foi disposta a ser um suporte, porque penso eu que ela, sendo mais nova, mais disposta, né, teria que tomar a frente ali de situações para cuidar da sua sogra. E a terceira coisa que Ruth nos ensina, através dessa decisão dela, é que a fidelidade, ela continua, mesmo quando a gente não enxerga o final da história. Ela tomou a decisão de permanecer fiel ao Deus que ela conheceu através da família do marido dela e também fiel à sua sogra, sem saber o que Deus faria depois, sem saber se as coisas iriam dar certo ou não. Ela decidiu permanecer fiel. Então, mesmo as coisas dando certo ou errado, ela decidiu permanecer fiel, porque a fidelidade, ela não é sustentada pelas circunstâncias, ela é sustentada pela nossa confiança em Deus. E então ela foi uma mulher que entendeu, se as coisas derem certo, amém, se não derem, amém também, eu vou continuar fiel àquilo que Deus tem para mim, porque, como eu disse, a fidelidade, ela não é sustentada pela circunstância, mas ela é sustentada pela nossa confiança em Deus. E essa é uma verdade preciosa que eu e você precisamos gravar no nosso coração, de que a nossa fidelidade a Deus não pode depender do que vai ou não acontecer no final da nossa história. A nossa fidelidade a Deus, ela deve existir por causa da confiança que a gente tem no autor da nossa história. E talvez você não cresceu em um lar cristão, assim como Ruth. Talvez você nunca tenha visto seus pais orando, tendo um relacionamento com Deus. Talvez você não tenha aprendido desde pequena a confiar em Deus. Deus, Jesus, Espírito Santo, às vezes nunca foi te apresentado quando você era criança. E às vezes você até cresceu num lar cristão, que se dizia cristão na verdade, porque você nunca percebeu a presença de Deus lá. Mas a história de Ruth, ela nos mostra que a nossa origem não determina o nosso destino. Deus, ele não ficou preso ao passado dela. Deus, ele não ficou ofendido e nem castigou Ruth porque ela foi ensinada a adorar a outros deuses. Pelo contrário,
A partir do momento que ela o encontrou, ele redimiu a vida dela. Ele trouxe perdão. Ele assumiu um relacionamento com ela. E aí ele resolveu escrever uma nova história a partir da decisão que ela tomou de segui-lo. Então, Deus ele não ficou preso no passado de Ruth, mas ele decidiu escrever uma nova história a partir dessa decisão que ela tomou de segui-lo. E quem sente culpa, vergonha, medo de Deus por causa do passado que teve, precisa tomar posse da liberdade que Jesus nos deu quando ele morreu na cruz por nós. Lá ficou para trás todos os nossos erros, todos os nossos pecados, todos os nossos passados, porque Jesus, ele morreu na cruz por mim e por você. Ele perdoou os nossos pecados, ele apagou o nosso passado, ele nos deu um novo nome, uma nova identidade, que eu não canso de dizer que nós somos filhas amadas de Deus. E a gente precisa ter a consciência que Deus não procura pessoas, Deus não procura mulheres com um passado perfeito. Deus procura mulheres que simplesmente decidem confiar nele. E o que for o contrário disso na sua vida, qualquer acusação de que você não merece o melhor de Deus para a sua vida por causa do seu passado, por causa da sua origem, saia daqui sabendo que isso é uma mentira esfarrapada do diabo, tentando impedir que você dê o próximo passo e o próximo passo rumo ao propósito que Deus tem para a sua vida. E aí chega um momento da nossa vida que a gente precisa tomar essa decisão. Independente da nossa origem, do nosso passado, chega uma hora que a gente não pode viver presa à fé dos nossos pais, aquilo que foi ensinado, a cultura que foi colocada em nós. Mas a gente precisa decidir por nós mesmas. Quem será o nosso Deus? Qual é o Deus que nós seremos fiéis? E essa é uma pergunta que chega um momento da nossa vida naturalmente falando, a gente atinge uma maturidade e espiritualmente também falando, chega um momento da nossa caminhada com Deus que a gente precisa avaliar. Qual é o Deus que eu estou servindo? Qual é o Deus que eu vou permanecer fiel, confiando naquilo que Ele tem para mim? E foi isso que Ruth fez. Ela escolheu a Deus, ela escolheu permanecer, ela escolheu ser fiel. E é interessante que naquele momento que Ruth decidiu acompanhar sua sogra, aos olhos humanos, parecia uma decisão impensada. Uma decisão, parecia que ela estava perdendo, né? De deixar sua terra, sua cultura, sua família, sua segurança. E existem escolhas que a gente faz diante de Deus que aparentemente vão parecer perdas, vão parecer retrocessos, vão parecer que vai gerar um certo desconforto, e muitas vezes vai. As pessoas às vezes vão olhar para algumas decisões que a gente toma e vão dizer, mas por que ela está fazendo isso? Meu Deus, seria muito mais prudente ela fazer isso. Seria muito melhor se ela fizesse aquilo. Nossa, ia ser muito mais vantajoso tomar essa decisão. É óbvio que ela devia fazer aquilo. E na verdade, quando a gente coloca os nossos olhos em Deus e decide confiar e ser fiel a Ele, algumas decisões que vão parecer incabíveis, elas são tomadas baseadas na confiança. A gente faz isso com a certeza da nossa identidade e de quem nós somos em Deus, crendo que o futuro que Ele tem pra gente é o melhor, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E foi isso que Ruth fez
Quando ela decidiu ir, ela estava dando o primeiro passo em direção ao propósito que Deus tinha para a vida dela. Ela não olhou para a perda, ela não olhou para trás. Ela olhou para Cristo. Ela olhou para frente. E lá em Jeremias 29:11 diz, não precisa abrir, eu vou ler aqui. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Isso é uma verdade, isso é uma promessa. Então, quando o medo do futuro vem, lê lá em Jeremias 29:11. Deus sabe o que Ele pensa de mim. Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Então, eu sei, eu tomo posse do futuro que Ele tem para mim, com a certeza de que é um futuro de esperança. A história de Ruth nos ensina uma verdade que a gente vai ver durante toda essa ministração que eu vou compartilhar com vocês, de que a fidelidade de Deus não depende da nossa fidelidade. Deus é fiel por quem Ele é. E esse versículo está lá em Timóteo 2,13. No entanto, existem promessas, existem responsabilidades e existem propósitos de Deus para a nossa vida que são experimentados quando a gente anda em fidelidade a Ele. Primeiro vem a nossa fidelidade, depois Deus revela a sua providência. E assim a gente deve viver todos os nossos dias, sendo fiel àquele que foi fiel a nós primeiro, amando aquele que nos amou primeiro. Tudo que a gente faz para o Senhor, a gente tem que fazer por quem Ele é primeiro, com um espírito de gratidão e de fidelidade, assim como Ruth fez. E depois de decidir, voltando aqui na história dela, depois de decidir permanecer fiel, Ruth e Noemi precisavam continuar a vida naturalmente falando. E elas precisavam comer aqui em determinado momento que elas chegam lá na terra natal. E como eu contei para vocês, as pessoas reconhecem Noemi e tal. Então elas estão lá, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ruth, ela foi colher espigas no campo. E nesse momento, eu vou ler com vocês lá em Ruth 2, versículo 2, a gente vai ver o caráter extraordinário que Ruth demonstra ter. E ela diz assim, Ruth 2, 2. Deixa-me ir ao campo. Isso. Isso. Vá, minha filha. Ela pediu essa permissão para Noemi. E é nesse momento que a gente vê uma atitude tão simples, mas que revela uma grandeza no caráter dela. E a primeira coisa que me chamou a atenção, por isso que eu anotei aqui, foi essa forma como ela se dirigiu a Noemi, que era sua sogra. E eu quero abrir um parênteses aqui, posso ser julgada por isso, mas essa atitude dela revela um coração humilde e também revela que existia um relacionamento muito respeitoso entre elas, porque Ruth demonstra ter muita honra por Noemi. Ela reconhece a autoridade que a sogra tinha, por ser uma pessoa mais velha, né? Ela demonstra uma consideração por aquela mulher que, embora fosse sua sogra, havia se tornado sua família. E eu falei que eu quero abrir um parênteses, porque, infelizmente, a gente vive numa geração que criou um tabu entre o relacionamento de sogra e nora. É muito comum a gente ouvir piadas, críticas, histórias verdadeiras de conflito entre o relacionamento de sogra e nora. Mas a palavra de Deus, ela nos apresenta um modelo completamente diferente desse que é tão comum, que se tornou um padrão no mundo. E quando duas mulheres
têm a sua identidade firmada em Deus, elas não competem. É isso que a gente vê na vida de Ruth e Noemi. Elas cooperam uma com a outra. Elas não disputam espaço, elas caminham juntas. Elas não enxergam uma a outra como uma ameaça, mas como um presente de Deus para aquele tempo na vida delas. E eu não estou falando isso para que com a intenção de dizer que toda sogra e toda nora é perfeita. Nós somos imperfeitos. Qualquer relacionamento vai ter ali os seus atritos. E eu também não estou dizendo que toda sogra e toda nora precisa se submeter a situações indelicadas, a grosserias, a falta de respeito. Precisa existir um equilíbrio aí. Mas, quando existe maturidade espiritual, humildade e temor ao Senhor, os relacionamentos que o mundo considera impossível podem sim ser relacionamentos que refletem a glória de Deus. E é esse coração que eu e você, como mulheres, como noras que sou, né? Como sogra que serei, a gente precisa buscar em Deus. Eu, Mariana, já está nas minhas orações, pela vida das minhas noras, pela minha vida como sogra, para que Deus me dê maturidade, sabedoria para quando eu for viver esse tempo. E é algo que a gente precisa reconhecer e se colocar diante de Deus, refletir, ao invés de apontar para a sogra ou apontar para a nora, a gente parar e pensar: como tem sido a minha atitude? Será que eu tenho agido de maneira sábia? Será que eu estou sabendo exatamente qual é o meu papel nessa relação? E a gente precisa buscar esse coração diante de Deus. E eu creio que Deus tem formado Ruths e Noemis nos nossos dias. Sogras e noras que são maduras, que sabem qual é a sua identidade, mulheres que entendem o seu papel dentro da família, sogras sábias, que acolhem, que aconselham com sabedoria, que abençoam, e também noras que honram, que reconhecem, que respeitam, sabe? Que olha para sua sogra e consegue enxergar o valor na vida dela, por ter formado o homem que Deus preparou, que Deus te deu para caminhar ao seu lado. Então a gente precisa entender que a honra, ela nunca nos diminui, mas ela revela o caráter de Cristo em nós. Então, caso alguma de nós tenha algum desentendimento nesse relacionamento sogra e nora, peça para o Senhor te mostrar qual é a atitude que você deve ter para que você possa honrar a sua sogra ou a sua nora. Não uma honra se colocando numa posição inferior, mas uma honra que vai revelar o caráter de Cristo na sua vida. Eu, graças a Deus, tenho uma sogra maravilhosa, gente, que me ensina muito isso. Tem muita sabedoria de saber a posição dela quanto mãe, quanto sogra, discernir o tempo, porque enquanto os nossos filhos estão em casa, nós exercemos a nossa autoridade como mãe de um jeito. Mas a partir do momento que o meu filho, a minha filha, sair de casa, se unir à pessoa que Deus tem para ele e formar e se tornar uma só carne, a minha autoridade como mãe, ela vai passar a ser exercida de uma maneira diferente. E a gente precisa buscar, desde já, mesmo com os nossos filhos pequenos, a ter essa sabedoria. Quem sabe uma das filhas de vocês serão minha nora ou meu genro, né? Vou ficar feliz. E na vida de Ruth, Deus formou nela esse coração disposto a honrar. Essa virtude que atraiu os olhos de um homem íntegro e temente ao Senhor.
pela vida de Ruth. Quem era este homem? Este homem se chamava Boaz. Eu falei um pouco sobre ele semana passada também. Boaz, ele era parente do marido de Noemi. E ele era um homem, pelo que a Bíblia fala dele, um homem assim com um caráter íntegro realmente. E Deus fez com que Ruth fosse ao campo de Boaz para colher espigas. E naquela época eu expliquei semana passada, deixa eu ver se eu consigo resumir também um pouco, o que acontecia. Noemi perdeu o marido, perdeu o direito da terra dela lá em Belém. Só que naquela época existiam os resgatadores. Um resgatador era um homem da família que podia se casar com a viúva e restabelecer o direito dela da parte da herança. Então Boaz, como ele era parente do marido de Noemi, ele podia se casar com uma das duas para restabelecer o direito delas ali e elas poderem viver em segurança naquela terra. E lá em Ruth 2, deu para entender o que é? Deu, né? Lá em Ruth 2, versículo 11 e 12, quando Boaz vê Ruth no campo, ele pergunta quem era e tal, e ele vai falar com ela, a gente vai ver o que ele fala para ela. Ó, lá em Ruth 2, versículo 11 e 12. Diz assim, lá no 10 ela fala assim: porque achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então ele diz isso para ela, e esse texto ele mostra que Boaz, ele não começou elogiando a beleza de Ruth, né, falando sobre a sua capacidade ali de trabalhar no campo. A primeira coisa que ele diz para ela é: contaram-me tudo o que fizeste. Ele tinha ouvido falar sobre a forma como Ruth estava cuidando da sogra dela, sobre a decisão de deixar a terra, né, a sua família, e para seguir os costumes de Deus de Israel. Ele enxergou naquele primeiro momento uma mulher que tinha escolhido a fidelidade ao Deus de Israel, mesmo quando ninguém garantiu o resultado final. E percebam nessa conversa, nessa fala dele, que Ruth nunca precisou anunciar a fidelidade dela a Deus e à família dela, né, a Noemi. Ela não saiu contando sobre o sacrifício dela, tentando construir uma boa reputação entre aquelas pessoas que ela não conhecia. A vida dela falou por ela. Porque o caráter sempre fala mais alto do que o nosso discurso. Então, Boaz, ele fez uma declaração linda no final. E ele diz assim: debaixo das asas do Senhor vieste buscar refúgio. Enquanto Ruth imaginava que ela estava apenas acompanhando Noemi, na verdade ela estava correndo para debaixo das asas de Deus. Ela pensava que ela estava indo para uma terra estrangeira, mas ela estava encontrando abrigo debaixo das asas de Deus, na presença de Deus. E é exatamente isso que acontece com a gente. Toda vez que a gente escolhe obedecer ao Senhor, talvez pareça que a gente esteja abrindo mão de alguma coisa, mas na perspectiva de Deus, a gente não está apenas deixando as coisas para trás, mas nós estamos correndo para os seus braços, para um lugar seguro,
né? Encontrando refúgio nas asas do Pai. Assim como Boaz disse, debaixo das asas do Senhor vieste buscar refúgio. E ela encontrou. E quem se refugia em Deus nunca fica desamparado. Ele diz depois que o Senhor retribua o teu feito. Não era Boaz que iria recompensar o feito dela. O fato deles, no final da história, terem se casado, não era a recompensa maior. Não foi ele que deu a recompensa para ela. Mas ele mesmo disse que o Senhor retribua o seu feito. Talvez as pessoas não vão reconhecer a nossa obediência, não vão reconhecer o nosso esforço, não vão reconhecer a nossa fidelidade. Mas a nossa fidelidade nunca passa despercebida aos olhos de Deus. É dele que vem a nossa primeira recompensa. Então, aquilo que a gente faz no secreto, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, que aparentemente ninguém está vendo, não fiquem esperando reconhecimento das pessoas, porque vem do Senhor a primeira recompensa na nossa vida, porque é Ele quem nos enxerga primeiro. Ele vê cada renúncia que a gente faz, Ele vê cada ato de honra, Ele vê cada escolha que a gente faz de permanecer firme, quando seria muito mais fácil desistir. E no tempo certo, a providência dele chega para todos aqueles que permanecem fiéis. Ruth não sabia que iria conhecer Boaz, ela não sabia que a história dela seria restaurada, ela não sabia que daquele casamento, que se a gente for lendo os 4 capítulos, vai contar todo ali o desfecho, que daquele casamento nasceria Obed, que seria pai de Jessé, que seria pai do rei Davi, que do rei Davi veio a descendência, a genealogia de Jesus. Então, o que começou numa escolha de fidelidade lá no primeiro capítulo de Ruth, no versículo 6, quando ela diz: aonde fores eu irei, o seu Deus será o meu Deus, terminou lá no último versículo do capítulo 4 de Ruth, que diz: Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi, fazendo com que Ruth passasse a fazer parte desse plano maior de Deus, do plano da redenção da humanidade. Por quê? Porque ela simplesmente decidiu permanecer fiel. E para finalizar, eu quero deixar esse versículo para vocês e declarar sobre a sua vida o que Jesus disse lá em Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Essa é uma verdade que Deus deseja declarar sobre a minha e sobre a sua vida. Perceba que Jesus não disse assim: foste o mais forte, foste o mais talentoso, foste o mais reconhecido. Não, ele disse: foste fiel. Exatamente a virtude que Ruth nos ensina. E que essa seja a nossa oração, que a gente não viva esperando grandes milagres de Deus, reconhecimento humano, oportunidades extraordinárias, para daí a gente se sentir usada por Deus, mas que a gente seja encontrada fiel no pouco, nas pequenas escolhas do nosso dia a dia. Fiéis enquanto ninguém está olhando você lá dentro da sua casa, cuidando do seu filho com tanto amor, com tanto carinho, mesmo você estando num dia mau, mesmo você estando com os hormônios à flor da pele. Deus enxerga você sendo fiel, você se deixando ser guiada pelo Espírito Santo e não pela sua carne. Deus enxerga. E às vezes a gente quer que o nosso marido veja, que a nossa sogra veja, mas não. O que importa é que Deus está vendo.
Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a nossa intimidade. E que assim como Ruth, a gente possa viver fiel no ordinário, para que a gente receba o extraordinário de Deus. É na fidelidade do ordinário que Deus prepara o extraordinário na nossa vida. E assim como Ruth, a gente possa escolher a fidelidade. E que no final da nossa caminhada, lá quando Jesus vier buscar a gente, que a nossa maior recompensa seja ouvir dele para nós, assim como ele disse lá em Mateus. Muito bem, serva boa e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do meu Senhor. Que essa seja a nossa maior recompensa. Viver uma vida de fidelidade a Deus, independente das circunstâncias. Porque no final, a gente vai receber esse convite de Jesus. Venha participar da alegria do meu Senhor. Amém, meninas? Muito obrigado a você que me escutou até aqui e que Deus te abençoe. Quero te convidar a me seguir aqui ou no Spotify ou no YouTube, a plataforma que você preferir, e também nas outras redes sociais para a gente caminhar junto.